Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a equação incompleta do segundo grau. O que é uma equação incompleta do segundo grau? Como ela aparece? E como nós podemos responder questões sobre o assunto. Vamos lá? Veja que uma equação do segundo grau, ela sempre vai ter o mesmo formato. Ax² mais bx mais c igual a zero. É importante que você perceba que numa equação do segundo grau, o que determina o chamado grau é o expoente dela. Veja que em cima da letra x, da primeira letra x que aparece ao lado do termo a, o número que aparece é o número 2. Isso identifica que é segundo grau. Se fosse 3, seria terceiro grau. Se fosse 4, seria quarto grau. E assim por diante. Observe neste exemplo, x² menos 10x mais 7, que ele está muito parecido com o modelo acima, que é o modelo genérico de uma equação do segundo grau. Só é uma equação do segundo grau se tiver este formato, ax² mais bx mais c. Neste nosso exemplo, o a vale 1, o b vale menos 10 e o c vale 7. Basta você comparar os termos a, b e c da equação principal com o do exemplo que aparece abaixo, ok? Esta equação, ela é uma equação completa do segundo grau, mas uma equação ela também pode ser incompleta. Uma equação incompleta do segundo grau é aquela equação que pode estar faltando o termo b e o termo c, pode estar faltando apenas o termo b, ou pode estar faltando apenas o termo c, conforme os exemplos aí abaixo. Quando eu digo 2x², esta é uma equação que falta tanto o termo b quanto o termo c. Quando eu digo 3x² menos 2x, esta é uma equação que falta apenas o termo c. E se eu falo menos 2x² mais 10, esta é uma equação que está faltando apenas o termo b. Nós vamos agora a alguns exemplos de equações incompletas com suas respectivas resoluções. Primeiro, quando está faltando o termo b e faltando também o termo c. Faltando o termo b e faltando o termo c. Como é que nós resolvemos quando falta b e falta c? Como é que resolve? Professor, isso é difícil? É o mais fácil. Porque quando está faltando o termo b e o termo c, não tem absolutamente nada para se fazer. Isto é uma equação. Toda equação, quando você tem uma variável, você deve isolar a variável, pegar o elemento que está ao lado da variável e jogar dividindo o elemento que está do lado oposto. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que nós temos x² igual 0 dividido por 2. 0 dividido por 2 é sempre 0. E existe uma técnica que é a seguinte: sempre que você tem algum número ao quadrado e você deseja saber qual é o valor dessa variável que representa esse número, basta você escrever em forma de radical o valor que está do outro lado. E aí nós temos que x é igual a raiz quadrada de 0. E raiz quadrada de 0 é sempre 0 mesmo. Ok? Esta é a resolução quando está faltando o termo b e quando está faltando o termo c. Vamos verificar uma situação faltando apenas o termo b agora. Nós temos aí nesse exemplo
3x ao quadrado menos 27 igual a zero. Bom, primeiro passo, nesse caso, está faltando o termo b. Observe que o termo b é aquele que acompanha um x que não está ao quadrado, e esse termo b não está aí. Então, como é que nós resolvemos, neste caso, quando está faltando o termo b? Faltando o termo b, você vai repetir primeiro o termo a. Você vai repetir o igual e jogar o 27 para o outro lado. Nesse momento, você repete novamente o 3x ao quadrado. Não precisa mais colocar o 3. Repete só o x ao quadrado. Repete novamente o x ao quadrado. (27). E o 3 que estava ao lado, como regra geral, passa dividindo. Então, nós ficamos com x ao quadrado igual a 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 dá 9. Bom, toda vez que eu quero descobrir o valor da variável, basta eu transformar esse expoente em um radical em cima do número que está do outro lado. Enfim, x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Ok? Quando está faltando o termo b, esse é o método que nós devemos adotar para a resolução. Vamos ver como resolvermos quando está faltando o termo c. Esse dá um pouquinho mais de trabalho, que nós precisamos utilizar um método de decomposição. É o seguinte, quando nós temos 2x, vocês concordam comigo que 2x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x? Vamos melhorar aqui. 2x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes 2x, certo? Se você fizer x vezes 2x, vai dar 2x ao quadrado, tudo bem? Vocês vão de convir comigo também que 4x é a mesma coisa que 4 vezes x, tudo bem? Então, olha só a transformação que nós vamos fazer. Nós vamos pegar o x, colocar ele em evidência para o lado de fora do parênteses e vamos escrever o seguinte agora. Vamos escrever assim. X vezes 2x volta a ser o 2x ao quadrado, que é o termo a. Tudo bem? E x vezes mais 4 volta a ser o termo b, que é 4x. Concorda? Volta a ser o que era antes. X vezes 2x, 2x ao quadrado. Lá está. X vezes 4, 4x. Lá está. E agora, eu repito o zero. Observe que está sendo escrito exatamente o mesmo que a equação original. O que nós vamos fazer agora? Nesse momento, você ignora esse x que está para o lado de fora e escreve apenas 2x mais 4 igual a 0. E o que eu faço agora? Junta termos semelhantes. 2x fica sozinho, menos 4 pula para o outro lado. Nesse momento, eu fico com x igual a menos 4 sobre 2. X igual a menos 2, que é o valor de menos 4, dividido por 2. Esse dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que pegar o termo original e decompor ele. Decompor o 2x ao quadrado, né? 2x ao quadrado. Eu transformei esse 2x ao quadrado em
x vezes 2x. E depois transformei esse 4x, transformei em x vezes 4. Tudo bem, pessoal? Vamos ficando por aqui. Na próxima aula dessa série, nós vamos falar sobre a equação do segundo grau completa. Como resolvermos questões de equação do segundo grau completa.